Fala galera! Opa, beleza, gente? Toda hora o Instagram tá fazendo a minha live cair porque eu não posso colocar nem um trechinho da música que eu quero comentar aqui, que ele derruba a minha live. Então, ao invés de colocar a música para tocar, eu vou mencionar, cantar pequenos trechos dela para vocês terem consciência do que eu estou falando. O que eu quero fazer com isso? Eu estou aqui analisando letras de música, que é uma coisa que eu adoro fazer. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Porque cada um tem uma vivência, uma forma de interpretar as coisas da vida, né? E as músicas também, cada música vai mexer com a gente de um jeito. E não existe forma certa ou errada de interpretar algo, porque aquilo é nosso, é muito particular. Então eu vou fazer a minha leitura sobre essa música, que é uma das músicas favoritas, minhas músicas favoritas e favoritas de muita gente também, né? E assim, não existe interpretação certa e errada. Você pode perguntar a interpretação do compositor, por exemplo, falar que é a certa sim, para ele, né? Faz sentido dessa forma. Mas muitas vezes o autor de uma peça, de uma obra artística, ele fica surpreso com a leitura das outras pessoas acerca da obra dele, né? Que ele fala assim, caramba, o compositor, eu nunca tinha pensado nisso. Quando ele ouve alguém interpretando a música dele, né? Eu nunca tinha pensado nisso, que interessante, né? Então, são perspectivas diferentes. As obras de arte, né? Um autor de uma obra de arte, um compositor, ele meio que perde o domínio da própria obra de arte, porque ela se torna dos outros, do público. Então, ela vai ganhar significados diferentes de acordo com as pessoas que a ouvem, né? Vai ter gente que inclusive não vai gostar da música, não vai fazer menor sentido para ela, aquilo vai passar batido, ela não vai nem prestar atenção. Então, assim, tem de tudo, né? E eu hoje vou falar aqui de uma das músicas minhas favoritas em todos os níveis possíveis, em termos composicionais, instrumentais, vocais e de letra, que é do Queen, que é uma das minhas bandas favoritas, Queen, né? Freddie Mercury, nossa senhora, eu não preciso nem falar o tanto que esse cara é maravilhoso e continua existindo nas nossas vidas, mesmo depois de ter morrido, de ter nos deixado, mas ele continua aqui, né? Continua fazendo muito sentido o que ele fez, né? E a letra dessa música, que é uma obra-prima, né? Que é o Somebody to Love, do Queen, né? Só que eu não vou poder colocar os trechos da música aqui e analisá-los, porque as minhas lives estão caindo por causa disso. O Instagram tá derrubando as minhas lives por causa disso. Então eu não vou poder colocar. Eu vou comentar sobre os trechos, né? E vocês fiquem à vontade para compartilhar os pontos de vista de vocês também sobre essa música. Então, Somebody to Love, do Queen, a tradução literal dessa música seria alguém para amar, né? Então, ele começa com uma introduçãozinha. Can anybody find me somebody to love? Né? Então, alguém pode me achar, alguém para amar, né? Essa é uma introduçãozinha. A estrutura dessa peça merece ser comentada. Ela é muito diferente de uma estrutura de uma banda de rock, por exemplo. Porque ela tem, claro, os instrumentos tradicionais da banda de rock, do Queen, mas ela tem piano e ela tem um coral, né? Então, esta música, ela foi claramente inspirada na música gospel norte-americana, né? Nos cânticos, nos hinos, né? Nos hinos religiosos, né? Da música gospel da igreja, né? Da igreja norte-americana, igreja gospel, protestante, né? Então,
a genialidade do Queen também foi nisso, tá? Na estrutura dessa música, né? Porque ela tem piano, coral, que canta muito bem, por sinal, a voz maravilhosa do Freddie Mercury e os instrumentos habituais de uma banda de rock. O Queen tá lá, tocando, né? Então, ele começa assim, olha só, que já começa a primeira frase dessa música, é uma porrada. Então, each morning I get up, I die a little. Can barely stand on my feet. Tipo, ele fala, each morning I get up, I die a little. Can barely stand on my feet. Né? Então, o que é isso traduzido? Olha só, a cada manhã eu me levanto, eu morro um pouco. Olha só a força dessa primeira sentença. É muito pesado, né? Ele não faz rodeios, não, nada. Ele já joga aquilo ali na sua cara. Lide com isso, né? Não tem qualquer preparação, né? Então, a cada manhã eu levanto, eu morro um pouco. Mal consigo permanecer em pé. É um cara que está em franco desespero, né? Can barely stand on my feet, né? Can barely stand on my feet, né? Então, mal consigo permanecer em pé. É uma pessoa desesperada. Aí ele continua. Take a look, né? Olhe, né? Aí, olha só, o coro entra agora, também faz algumas intervenções. Esse coral nessa música, Somebody to Love, foi, na minha opinião, claramente inspirado nos coros gregos, das tragédias gregas, né? O coro grego, ele faz intervenções durante as passagens principais, né? O narrador, o principal personagem está lá falando e o coro faz pequenas intervenções. O que quer dizer isso no coro grego, da tragédia grega? O coro é a voz da razão, é a verdade que está por trás. Então, já diria aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Então, a voz do coro grego é a voz de Deus, no sentido da verdade, né? Então, o coro, ele faz as intervenções para falar se o Freddie Mercury ou essa pessoa que está relatando essa situação está falando realmente a verdade. Então, essa é a minha interpretação, tá, gente? Então, o coro entra e fala assim, take a look at yourself. Tipo, olhe para si mesmo. E o Freddie Mercury vai falar, take a look in the mirror and cry, né? Só que ele fala isso de uma forma mais geral. Take a look, né? Olhe, né? Geral. Mas o coro fala assim, take a look at yourself. Ou seja, o autoconhecimento é a chave para tudo. É a verdade. A gente melhora muito quando a gente começa a ter o poder de olhar para dentro de si. Quando a gente começa a se conhecer, se autoanalisar, compreender a si mesmo, a gente tá melhorando, tá evoluindo, né? Então, olha só, o coro dessa música dá uma dica para ele, fala, take a look at yourself, né? E isso, sim, tá entre parênteses. Então, o que tá entre parênteses é o que o coro dessa música canta. Aí ele continua, take a look in the mirror and cry. Lord, what are you doing to me? Aí fala, take a look in the mirror and cry. Lord, what are you doing to me? Né? Então, olha só, de novo, é puro desespero. Ela já começa essa música num desespero atroz, né? Então, olho no espelho e choro, né? Ou seja, a pessoa aqui, ela tá tão desesperada que ela olha no espelho e chora. Ou seja, ela não gosta do que ela vê. O que significa isso? Uma pessoa com a autoestima em frangalhos.
em frangalhos, se sentindo derrotada, né? Se sentindo desesperada mesmo, né? Aí ele conclui essa estrofe, né? Essa passagem. Lord, what are you doing to me? Lord, what are you doing to me? Então, Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo, né? Aí ele menciona Deus, né? Então, essa música, a ligação que ela tem com a música gospel também vem daí. Ele coloca Deus na letra, né? Porque ele está desesperado, ele pede ajuda divina. Ele pede ajuda divina. E é exatamente isso que acontece com muita gente, que às vezes nem acredita muito num poder superior, numa coisa assim, mas chega na hora do desespero, faz o quê? Implora a Deus, reza de desespero, já não aguenta mais, né? Provavelmente quando a pessoa está passando por um problema, uma situação, muitas vezes ela esconde aquilo, né? Esconde dos outros, não gosta de falar, não vou incomodar as pessoas com os meus problemas, aí fica quieto e tal. Só que chega num momento que aí ela se encontra em desespero, não aguenta mais e vomita aquilo, sabe? Da forma mais sem filtro possível, que é exatamente o que está acontecendo com essa música. Ele já começou a primeira sentença dessa música com uma porrada, né? A cada manhã eu me levanto, eu morro um pouco. Each morning I get up, I die a little, can barely stand on my feet, né? Mal consigo permanecer de pé. Ou a pessoa está em franco desespero, está apelando, entre aspas, para Deus, para o poder divino, qualquer que exista, e para qualquer pessoa que esteja disposta a ajudar. Outra coisa muito interessante da gente analisar aqui é o primeiro passo para uma pessoa receber ajuda, ser ajudada, é ela reconhecer que ela precisa de ajuda, né? Então aqui ele está reconhecendo que ele precisa de ajuda, que ele está desesperado, que ele está só, que sozinho ele não consegue. Sem ninguém e sem nada, sem uma presença divina, sem ninguém. Ele precisa de ajuda. E é um sinal de quê? De humildade, né? Quando a gente deixa o orgulho de lado e reconhece que precisa de ajuda, que é o que está acontecendo nessa música aqui, ele está pedindo ajuda dos céus e de qualquer pessoa, né? Porque aí, olha o que ele fala aqui. Continuando, I've spent all my years in believing you, but I just can't get no relief, Lord, né? I spent all my years in believing you, but I just can't get no relief, Lord. Então ele atinge a palavra Deus, Senhor, né? Num agudo. Isso aí é tudo de propósito, gente. Tudo é proposital. Não é à toa que isso aí é uma obra-prima. É uma das minhas músicas favoritas, Somebody to Love, do Queen, que é uma das minhas bandas favoritas também. E é a música, eu fiquei sabendo que era a música do Queen favorita do Freddie Mercury. Dá para entender por quê, ele se coloca inteiro aqui, né? Sem qualquer disfarce. Ele se coloca literalmente de joelhos aqui nessa música, tá? Então, aí ele fala assim, né? I spent all my years in believing you, but I just can't get no relief, Lord. E enfatiza a palavra Lord, né? Eu tenho passado todos os meus anos acreditando em você, mas eu simplesmente não consigo ajuda, Senhor. Ou seja, aqui ele demonstrou que ele tinha crença, sim, em algum poder divino. Não necessariamente que ele era religioso, mas que ele acreditava, sim. A gente não fica sabendo com clareza se ele era religioso aqui, ligado a uma religião específica nessa música. Mas a gente vê que aqui ele reforça isso, que ele não pediu a ajuda de Deus no desespero e que ele nunca fez isso antes. Não, ele falou... Eu tenho passado todos os meus anos acreditando em você, Senhor.
mas eu simplesmente não consigo nenhuma ajuda. Ele meio que tá falando assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda. Tipo, eu sou um bom fiel, né? Eu acredito, eu tenho fé, mas me retribui, sei lá. Aquela conversa que a gente tem consigo mesmo e com Deus, né? Quando a gente tá sozinho, muitas vezes a gente faz esses questionamentos, né? E aí ele complementa, mas eu simplesmente não consigo ajuda, Senhor. E aí ele começa, somebody, oh somebody, can anybody find me somebody to love, né? E aí alguém, e frisa, alguém, qualquer um, alguém pode me encontrar, alguém para amar, né? Na minha leitura, como é que fala assim, esse pedido, esse apelo, não é necessariamente de uma pessoa que quer arrumar um namorado, namorada, tá sozinho, aí quer um amor, alguém para amar. Também é isso, mas não é o cerne da questão. Na minha leitura, é alguém que está se sentindo um vazio existencial e que ela precisa de um motivo para continuar acreditando na vida, de um motivo para ela continuar vivendo, de uma razão para viver, sabe? Porque ela está sem e ela está ficando em desespero, só que ela tem consciência disso e ela não quer perder essa razão de viver, né? Então fala, alguém pode me encontrar? Can anybody find me, né? Que é uma pessoa que está querendo encontrar um sentido para a vida. E amar é um senhor sentido para a vida, né? Amar em geral, não é amor romântico de ai, eu tô apaixonado, não é isso. Isso é uma coisa muito mais profunda. Na minha leitura, o que ele fala nessa música aqui é algo muito mais profundo do que isso, do que o amor romântico, apaixonado. Não é. Então, inclusive amar a si mesmo. Ele quer amar a si mesmo, porque ele não está amando a si mesmo. Ele se olha no espelho e chora. Uma pessoa que ama a si mesma olha no espelho e chora. Não, né, gente? Ele tá em desespero. Então, assim, é uma questão de ajuda. Ele quer amar a si mesmo. E dizem, né? Quando a gente ama a si mesmo, a gente ama o outro, né? Que é muito difícil você ter uma capacidade de amar o outro se você não ama a si mesmo, ou você não aprendeu a amar a si mesmo. Aí, novamente, eu vou aqui no coro da música falando assim, take a look at yourself. Take a look at yourself. Tipo, olhe para si mesmo. O que é olhar para si mesmo? É o autoconhecimento. Se conheça, se ame, né? Se conheça, se ame. Então, é isso. Isso aqui, ele está passando por uma crise existencial severíssima, com uma série de questionamentos pesados. E ele está apelando à força divina para ajudá-lo. E não só a força divina, ele está fazendo um apelo a qualquer um, né? Então, aí ele continua aqui na música. I work hard every day of my life. I work till I ache my bones, né? Olha só. Então, é tudo muito pesado. Ele não mede as palavras aqui, não. Ele não faz rodeio. Ele joga isso, vomita isso na sua cara, sabe? Lide com isso, né? Então, aí ele fala assim... e o coro responde, reafirma, né? Coro grego. Aí, I work hard, he works hard, né? O coro fala. Então, tá fazendo, reafirmando aquilo que ele falou. É verdade. Ele trabalha mesmo. Trabalha duro. Todo dia da minha vida. Olha só. I work till I ache my bones. Eu trabalho até sentir dor nos ossos, né? Não tem refresco aqui. O camarada trabalha até sentir dor,
né? At the end of the day, no final do dia, my hard-earned pay all on my own. Tipo, ele fala, eu levo para casa meu pagamento, ganho com todo esse esforço totalmente sozinho. O que ele quer dizer com isso aqui? Que ele é um merecedor, que ele é um simples trabalhador, que tem uma vida sacrificada, sofrida, que ele não é nenhum FDP, que ele não é nenhum parasita, que ele não é nenhuma pessoa ruim, ele é uma pessoa trabalhadora, ele é uma pessoa que se sacrifica, mas não consegue o retorno das coisas, não consegue sentir feliz, se sentir pleno, ele está só dando de si, mas não recebe, né? Provavelmente, novamente, porque ouve o coro, Fred Mercury, o coro tá te dando a dica. Take a look at yourself. Vamos lá, internet, caindo aqui, né? Internet não colabora, eu tô falando uma coisa tão legal que pode, sei lá, pode ser uma mensagem para tanta gente, sei lá. Tô falando da música aqui, Somebody to Love, né, do Queen. Então, continuando, analisando a letra. Ele tá mostrando que ele é uma pessoa que faz muitos sacrifícios, mas ele tá se sentindo frustrado, como se ele se sacrificasse por nada e totalmente sozinho. E aí ele continua, I get down on my knees and I start to pray, till the tears run down from my eyes, Lord, né? Sempre um agudo, a palavra Lord, que é Senhor, né? Lord, isso aqui não é por engano, é proposital, né? Tipo, ponto culminante da sessão, palavra Senhor, né? Olha só, esse pessoal saca do que eles estão fazendo, né? Então, ele fala... né, I get down on my knees, eu me ajoelho and I start to pray, e começo a rezar. Então, sinal de quê? De humildade. Quando você se ajoelha e começa a rezar, isso é um sinal de humildade. Novamente, aquela pessoa que reconhece que precisa de ajuda é o quê? Um sinal de humildade. Então, novamente aqui, and I start to pray, till the tears run down from my eyes. Lord, de novo a palavra, né? Então, até as lágrimas descerem pelos meus olhos, né? Pelo meu rosto. Então, ele começa a se emocionar, ele começa a rezar profundamente numa situação desesperada pela qual ele está passando e não aguenta de emoção e começa a verter muitas lágrimas, né? E novamente ele fala a palavra Lord no agudo, Senhor, né? Sempre ressaltando isso. Essa música aqui, gente, é uma das músicas que mais mexe comigo, tá? Em todos os sentidos. Eu sou pianista, eu sou cantora, então a estrutura dela já é uma coisa muito especial que mexe comigo. E a letra dessa música, pelo amor de Deus, faz muito sentido pra mim, sabe? Eu sinto essa música direto como um soco no estômago. É um grande desabafo. Então eu sempre tive que ter o cuidado na hora de tocar isso ou cantar, de não me emocionar demais e não começar a chorar e não conseguir cantar mais, entendeu? Tem certas músicas que acontece isso. Então você tem que manter um certo sangue frio para você conseguir interpretar sim essa música com qualidade, mas não, sem perder as estribeiras. Porque senão vai acontecer isso que ele tá falando aqui. As lágrimas vão descer, né? Sem controle. Não pode acontecer isso na hora da performance, né? Porque se restabelecer depois disso é muito difícil. E aí ele fala, continua o refrão, somebody, oh somebody, e reforça, can anybody find me somebody to love, né? Aí, novamente, alguém, né? Ele frisa muito isso, alguém, qualquer um, né? Me ajuda, que eu preciso de alguém para amar, né? Há um apelo muito forte.
Música faz isso, faz mesmo. Nossa Senhora, eu sou suspeitíssima para falar, mas é algo que diz diretamente para mim. Música é a arte que fala diretamente comigo, sabe? Que comunica diretamente. Mesmo quando eu não sei o que o texto tá falando, mas a gente consegue às vezes sentir, né? Agora, quando você vê um texto desse e traduz, meu Deus do céu, sabe? E aí é um desespero aqui, né? Lord, novamente eu falo, esse somebody to love, alguém para amar, na minha leitura, ele tá querendo encontrar uma razão para viver. Porque ele tá só tomando porrada, só se sacrificando, só tomando porrada e não tem uma coisa pelo qual o sacrifício dele vale a pena, que é o que ele tá dando a entender aqui, né? Então, esse alguém para amar, ele quer um sentido para viver, para continuar tomando porrada, né? Quando a gente ama alguém, a gente tem isso, né? A gente tem um senso de responsabilidade, a gente procura às vezes cuidar de si, porque outra pessoa nos ama, né? Porque outra pessoa se preocupa conosco, porque outra pessoa precisa de nós. Então, muitas vezes não é nem por você mesmo que você se preocupa em ser saudável, em ficar bem. Deveria ser, mas muitas vezes não é. Muitas vezes uma mãe, ela se desdobra para estar bem por causa do filho, ou por causa da filha, né? Então é isso que ele está falando. Nesse sentido aqui, ele quer alguém para amar, no caso de alguém para dar sentido à vida dele. Só que ele não tem, pelo contrário, ele só tem porcaria no caminho dele. Olha o que ele vai falar agora em seguida, né? Ah lá. Every day, and I try, and I try, and I try. Ele repete isso, né? Todo dia eu tento. Tipo, ele tá mostrando que ele está tentando, que ele não está parado, que ele tá querendo, ele acredita que pode mudar, ele tá batalhando, é isso que ele tá falando aqui, né? Aí essa parte aqui, ele faz, but everybody wants to put me down, né? They say I'm going crazy, né? Olha só, mas todos querem me humilhar, todos querem me pôr para baixo. Eles dizem que eu estou ficando doido, né? They say I got a lot of water in my brain. I got no common sense. I got nobody left to believe, né? Então, essa sentença toda, ele tá puto aqui. Ele tá de saco cheio. Eu sou cercado de FDPs, né? Que não conseguem enxergar quem sou eu. Que não ajudam em nada, ainda ficam falando que eu estou ficando doido. É aquela velha história, né? É muito comum isso, a gente falar que uma pessoa tá ficando doida quando ela tá falando a verdade, né? Porque a verdade às vezes é incômoda. É incômodo ouvir a verdade, não é todo mundo que tá preparado para isso. E muitas vezes você é aquela pessoa que aponta o dedo na ferida. E, novamente, não é todo mundo que está preparado para isso, para enxergar as coisas como elas são. E aí começam o quê? A querer desmerecer o seu discurso, falar que você está ficando doido, né? Querer te colocar para baixo. Como que as pessoas colocam você para baixo? Quando elas começam a enaltecer a si mesmas ou outras pessoas e colocar só defeito naquilo que você faz. Esta é uma forma de colocar você para baixo. E também desmoralizando e tirando a sua credibilidade, né? Falando que você tá ficando doido. Isso é uma forma de colocar você para baixo. E é isso que ele está falando aqui. Que apesar dele tentar todos os dias, tentar, everybody, simplesmente
todos estão querendo me colocar para baixo. Né? Eles dizem que tem muita água no meu cérebro. Olha só que chega a ser engraçado isso aqui. Né? They say I got a lot of water in my brain. Né? Como é que é? I got no common sense. I got nobody left to believe. E aí ele fala, eles dizem que eu tenho muita água no meu cérebro, não tenho bom senso, não me sobrou ninguém em quem acreditar. Ou seja, o cara, ele, além dele estar se sentindo sozinho, as pessoas que estão de repente próximas dele não estão ajudando em nada. Não estão ajudando em nada. Ele está cercado de FDPs, né? E quando isso acontece na vida de alguém ou na vida da gente, a nossa tendência é o quê? É falar que todo mundo é assim, que ninguém presta. Porque às vezes a gente tem um exemplo, né? Um exemplo ruim, que a gente é cercado por FDPs, e aí você começa a perder a crença que no mundo existe gente boa, né? Que todo mundo vai ser assim, que todo mundo vai ser ruim. Por isso que ele fala, everybody wants to put me down. Isso aqui, todos querem me colocar para baixo, né? Isso pode nem ser verdade, isso pode ser um exagero dele, falar que todo mundo quer colocar ele para baixo. Só que ele é a maneira como ele está enxergando, porque ele, infelizmente, parece não ter bons exemplos de pessoas em volta dele. Então ele começa a julgar todos como porcaria, né? Tipo, everybody, tipo, fica até meio paranoico isso, né? Soa meio paranoico. Todos querem me humilhar, todos querem me pôr para baixo, né? E aí ele reclama muito, né? Não me sobrou ninguém em quem acreditar. Então aqui a gente vê por que ele tá pedindo a Deus, tá pedindo para todo mundo alguém para amar, porque ele não consegue ver mais. Ele tá negativo, ele não consegue ver que as pessoas podem ser boas, que tem gente boa no mundo, que tem né, gente legal, que não vai colocar ele para baixo, né? Ele tá negativo, então ele tá achando todo mundo, ninguém presta. Ele está claramente num ambiente tóxico. Ele está inserido num ambiente tóxico. Ponto. Não é ele que ele é um cara problemático. Não, é uma pessoa comum, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem uma vida sacrificada e que provavelmente, não, com toda certeza, está com a autoestima em frangalhos, né? E não consegue alguém para amar. Por quê? Porque para ele ninguém mais presta. Ele perdeu a crença na humanidade, ele perdeu a crença nas pessoas. Por quê? Porque ele tem péssimos exemplos em volta dele. Ele vive, provavelmente, num ambiente tóxico, né? Essa é a minha leitura, gente, dessa música, tá? É a minha interpretação. Qual a tendência a gente falar quando a gente está desgostoso da vida? Ninguém presta. Ninguém vale nada. Ninguém gosta de mim. Todo mundo quer me sacanear. Todo mundo quer me ferrar. É isso que ele está falando aqui. Né? E esse pedido dele, apelo aos céus, é justamente porque ele quer acreditar que existe alguém que ele possa amar. Não necessariamente um homem, uma mulher, um amor romântico, mas uma pessoa, ou pessoas, ou ele mesmo, que existe um mundo melhor do que esse que ele conhece. Existe um ambiente melhor do que esse, onde ele está inserido, que é tóxico. Ele está querendo acreditar. Ele está pedindo ajuda para ver isso, né? Essa música é uma música do Queen, chama Somebody to Love, tipo, alguém para amar, e era a música favorita do Freddie Mercury, né? E eu consigo compreender por quê,
Porque essa música é ele, gente. Essa música é ele, né? É incrível. É aquela coisa de ser um astro, de ser uma pessoa que as pessoas reverenciam, amam, que os fãs andam atrás o tempo todo, mas é uma pessoa que tem dificuldade de se amar, que provavelmente viveu num ambiente tóxico, teve baixa autoestima, sofreu bullying, com certeza, ele passou por isso, a gente viu nos filmes lá, né? Até mesmo em relação à condição sexual dele, né? Porque na época também não era bem mais complicado, né? Assumir a sexualidade e tudo mais. Então, ele, apesar dele ter essa fama toda, esse sucesso todo, ele provavelmente ele não conseguia acreditar que ele era, enfim, ele se achava um sofredor. Ele se achava um sofredor sozinho, só. A gente vê isso no filme. Que ele se sentia só por muitos anos. E aquelas festas repletas de gente, terminava a festa, ele estava só, né? Que provavelmente isso só passou depois que ele encontrou o Jim Hutton, que foi o último companheiro dele, né? Que deve ter sido nesse momento aí que ele aquietou o coração, não sei, né? Mas é uma pessoa assim, é ele, essa música é ele, não é à toa que era a música preferida dele, do Queen. Então aí ele continua falando lá, próxima estrofe aqui, got no feel, I got no rhythm, I just keep losing my beat, I'm okay, I'm alright, I ain't gonna face no defeat. Não, olha só o que ele tá falando aqui, né? Não tenho nenhuma sensação, não tenho ritmo, eu simplesmente continuo perdendo o compasso. O que quer dizer isso? Ele, novamente, ele tá perdendo a razão de viver. É um vazio existencial, ele está em depressão profunda, né? Ele está anestesiado. O que ele quer dizer com isso, né? Eu não tenho nenhuma sensação. É isso. Eu tô ficando anestesiado, né? Eu não tenho ritmo. Imagina o Fred Mercury falando não tenho ritmo. Não é isso. Eu não tenho ritmo, né? Não, ele tá falando isso. Eu estou descompassado na vida. Tô como se eu estivesse sem ritmo, fora do compasso, né? Opa, obrigada. Gistela, entrei de gaiata, mas já gostei. Imagina, obrigada de coração pela participação aqui, tá? Eu tô fazendo uma análise de umas músicas, letras de música, coisa que eu gosto de fazer, sempre gostei de fazer e quis compartilhar, né? Então, aqui eu tô falando da Queen, da música Somebody to Love, que é a minha música favorita do Queen. Que me diz muito, assim, essa música pra mim é perfeita. Enfim, em todos os sentidos, né? Aí ele fala, eu simplesmente continuo perdendo o compasso. O que é isso? Eu tô descompassado, eu tô caindo pelas beiradas aqui. A minha vida tá uma bagunça, minha vida tá um caos, né? Aí olha o que ele fala, o que a gente faz muito, né? I'm okay, I'm alright, né? Tipo, eu tô bem, tá tudo bem, né? Eu tô bem, eu tô legal. E é mentira, é mentira isso aqui, né? O que a gente costuma fazer? As pessoas perguntam, fulano, como é que você tá? Tô bem, né? Ou seja, você às vezes tá cheio de problema, tá se sentindo um lixo, mas você não fala, porque não quer perturbar as pessoas com meus problemas, não. Vou ser chata, né? A verdade é essa, gente. Ninguém gosta de ouvir os nossos problemas. Poucas pessoas. Eu gosto de ouvir. Mas a maioria das pessoas não tem a menor paciência. Então, é muito comum isso, a pessoa que está em depressão, as pessoas não conseguirem identificar que ela estava em depressão, porque ela não falava isso para ninguém, porque ela não queria incomodar, né? Porque as pessoas se incomodam sim com a pessoa que está em depressão, elas não querem ouvir,
elas, enfim, não tenho saco, né? Aí deixa lá. E a pessoa, às vezes, coloca aquela máscara, né, de que tá tudo bem, aquela máscara social de que ela tá feliz. I'm okay, I'm alright, tô bem, né? E aí ninguém sabe o que está acontecendo. Aí acontece uma coisa horrível com essa pessoa e depois as pessoas vão se surpreender. Eu não sabia que fulano estava em depressão. É isso aí, ó. É isso aí, é isso. Todo mundo faz isso. Eu tô bem, tô legal, vou ficar bem, vai ficar tudo bem, né? Tá assim, se enganando. É o que ele tá falando aqui. I'm okay, I'm alright, né? I ain't gonna face no defeat, né? Aí ele fala, eu não vou encarar nenhuma derrota. Tipo, ele tá querendo se fazer de forte. Tá querendo se fazer de forte pros outros, tá? Dá pra entender, porque se ele é cercado de bosta, desculpa o palavreado, como é que ele vai pedir ajuda pra essas pessoas, enfim. Então ele vai falar que ele tá bem. Aí ele fala assim, I just gotta get out of this prison cell. Someday I'm gonna be free, Lord. De novo, a palavra Lord, Senhor, no agudo da frase, ponto culminante. Né? Um apelo para ser conciso tem que ser forte, tem que ser sonoro, né? Aí ele fala, o que quer dizer isso? Eu só preciso sair desta cela de prisão. Um dia eu vou ser livre, Senhor. Olha que poder desta frase. Essa é a minha frase predileta dessa música. Pra mim, é uma coisa. Primeira vez que eu ouvi isso, prestando atenção, eu caí do cavalo, né? Então, olha só o poder desta frase. Eu só preciso sair desta cela de prisão. Um dia eu vou ser livre, Senhor. Ainda fala no final, né? O que quer dizer isso? Ele tá preso? Não, gente, ele não tá na prisão típica, concreta, mas ele se sente numa prisão. A vida dele é uma prisão. Ele se sente um escravo, ele se sente... ele não se sente amado e ele não consegue amar a si mesmo. A vida dele é só sacrifício, é só trabalho, todos os dias ele tem dificuldade para levantar. E é uma prisão, isso é uma prisão mental, isso é uma prisão que às vezes é pior do que uma prisão mesmo de penitenciária, né? É pior, porque é uma prisão da mente. É uma prisão de uma condição que a gente dificilmente vai conseguir sair. Pelo menos existe alguns casos de presidiário. Tá numa prisão, na presidiário, mas vai sair. Tem alguns casos de pessoas que saem. Sim, que são libertadas depois de algum tempo, sai da prisão. Mas ele não tem esta perspectiva. Como que ele vai sair dessa prisão? Como? É isso que ele quer saber. Então, ele precisa encontrar um sentido para a vida, porque, de repente, encontrando um sentido para a vida, ele vai conseguir sair dessa prisão. E é o que ele está falando logo em seguida. Um dia, não sei quando, um dia eu vou ser livre, Senhor. E tipo, eu não sei como, eu não sei quando, mas um dia eu vou ser livre, eu vou sair dessa prisão. Então é isso, a perspectiva dele sair dessa prisão, é a vida dele melhorar, é ele amar, ele encontrar um sentido para a vida, ele encontrar um sentido para a vida mesmo dele, para a própria vida, ele se amar. O coro dessa música vai falar, take a look at yourself. Tipo, essa é a chave. Olhe para si mesmo. Aprenda o quê? O autoconhecimento. E no final, ele fica falando o coro repetidas vezes, incessantemente. Somebody to love, find
me somebody to love, somebody, 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 e fica um tempão, né, fazendo essa coisa toda, porque a repetição diz muito pra gente. Quanto mais se repete algo, é porque é o desejo daquilo, de conseguir aquilo. Então eu tenho que ser o quê? Quando eu quero uma coisa, quando eu tô pedindo, implorando, o que a gente faz quando a gente tá implorando alguém? A gente pede aquilo 1000 vezes. Uma criança fazendo birra pra mãe que quer que ela compre um negócio pra ele no supermercado, ele não fica pedindo 1000 vezes aquilo ali, né? Até tirar a paciência da mãe. É isso que ele é. Repetição. Somebody, 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 né? É uma insistência. Alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda, né? É o desespero, né? Então, essa música aqui, gente, é muito, muito boa. Recomendo que vocês escutem isso com atenção. Somebody to Love do Queen, tá? E prestem atenção nessa letra, prestem atenção na tradução, porque a música por si só já é belíssima, né? A voz do Fred, né, dispensa comentários, e tá tudo ali, sabe? Tá tudo ali, todas as intenções estão ali. E ouçam isso e façam a interpretação de vocês. Porque, como eu digo, não existe interpretação certa e errada. Essa é a minha interpretação, sabe? Vocês podem ter a de vocês, que por consequência pode ser completamente diferente da forma como o Fred Mercury pensou, né? Então, um abraço para todos, muito obrigada. Quem acompanhou até aqui, Gia Stelling, que legal que você tenha gostado, seja bem-vinda. E é isso aí, gente, até a próxima. Grande abraço!